queridos, graça e paz em nome de Jesus. Estamos aí na nossa quarta semana do mês de setembro. Já falamos a respeito dos 3 versículos da grande comissão, verso 16, verso 17, verso 18. Hoje nós vamos concentrar o nosso pensamento no verso de número 19. É uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez, podendo estudar esse texto que é tão importante para a nossa caminhada, que é o texto que Jesus nos deu uma ordem de ir por todo mundo, anunciando o seu reino, fazendo novos discípulos e ensinando esses discípulos a guardar aquilo que ele mesmo ensinou. Então vamos voltar os nossos olhos para o verso 19, hoje, na nossa reflexão semanal, e vamos ler esse versículo do capítulo 28 do livro de Mateus. Eu convido você a ler junto comigo o verso de número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu li até a parte A do versículo 20, Então nós vamos analisar esses 2 versos, o verso 19 e a parte A do versículo 20. Hoje a palavra-chave da semana é discipulado. A primeira palavra-chave que nós ouvimos aqui, logo na primeira semana de setembro, foi unidade. Depois a gente trabalhou o conceito de adoração. Depois o conceito na semana passada de autoridade. E hoje a gente vai trabalhar a palavra discipulado. O verso 19 começa com uma palavra que é portanto. E essa palavra é uma conjunção conclusiva. Ou seja, ela conclui uma ideia anterior. Portanto, e qual é a ideia anterior? É a ideia que Jesus tem toda a autoridade. De posse dessa ideia, portanto, já que eu tenho toda a autoridade, vocês devem ir pelo mundo anunciando o meu reino. Essa é a ideia que Jesus trouxe para aqueles discípulos e é a mesma ideia que nós temos hoje para nós também como igreja do Senhor Jesus. Portanto, já que o Mestre tem toda a autoridade, nós podemos seguir adiante, cumprindo ali a sua ordem. E alguns vão dizer que esse id, na realidade, não é uma ordem. Ele é um gerúndio. Enquanto a gente vai ou indo, vocês devem, então, fazer discípulos, batizá-los e ensinar aquilo que eu tenho deixado para vocês guardarem, Então essa é a ideia do id. Na realidade, enquanto vocês estão caminhando, vocês estão fazendo discípulos, E aqui Jesus então acrescenta uma tríplice ordem de serviço. A primeira delas é fazer discípulos de todas as nações. A melhor tradução para essa palavra nações é etnias. Fazer discípulos de todas as etnias, de todos os povos. Essa é a primeira ordem de serviço. Nós lembramos ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando há uma grande perseguição, quando Estevão é morto e ele se torna ali um mártir da igreja. Nós lembramos de Filipe saindo de Jerusalém e indo para Samaria, e ali ele começa a falar a respeito do reino, começa a pregar a respeito de Jesus, e aqueles samaritanos ouvem a mensagem, creem no plano de Deus para a salvação dos pecados. E o texto diz que Filipe então sai dali do contexto dos samaritanos e é levado para o deserto. Ali ele encontra um homem de um outro povo, de uma outra etnia, que é o etíope. E Deus começa a cumprir ali o seu plano de que a igreja fosse tanto em Jerusalém quanto em Samaria, em toda a Judéia ali e até os confins da terra, extrapolando ali o cinturão, as fronteiras de Jerusalém, justamente para cumprir essa palavra de Jesus, que os seus discípulos deveriam ir a todos os povos, a todas as etnias. E então Filipe está ali com aquele etíope, e os irmãos conhecem bem essa passagem das Escrituras. O etíope está ali naquela carruagem, a caminho de casa, e ele está lendo uma passagem do livro de Isaías, e Filipe então se aproxima daquele homem e pergunta se ele está entendendo aquilo que ele está lendo.
E aquele homem diz: como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E Filipe então começa a explicar a mensagem do Evangelho, começa a explicar o plano de Deus através daquela passagem, né, que aquele homem está lendo. E o verso 35 do capítulo 8 diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Filipe estava cumprindo ali esse primeiro passo, essa primeira ordem de serviço, né, de Jesus, de ir por todos os povos, ir por todas as etnias, ir por todo o mundo, anunciando o reino de Jesus. Ele estava ali então cumprindo essa primeira ordem. Mas há uma segunda ordem de serviço que Jesus dá para aqueles discípulos ali no Monte da Galileia, que é de batizar esses que creram no nome de Jesus, esses que entenderam o Evangelho. Eles devem crer, eles devem entender e eles devem ser batizados. Nesse mesmo episódio de Filipe e o eunuco, no verso 36 a 38, a gente tem a seguinte narrativa: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Filipe também cumpriu aqui a segunda ordem de serviço que Jesus havia colocado ali diante dos discípulos. Além de fazer discípulos de todos os povos, todas as etnias, também deveriam ser batizados esses discípulos. E Filipe então pega aquele homem, desce as águas com aquele homem, batiza aquele homem e depois vai cumprir adiante o seu ministério, anunciando o reino para outras pessoas, fazendo novos discípulos. Mas Jesus então fecha essa tríplice ordem de serviço com a seguinte palavra: vocês devem também ensinar esses discípulos, ensinar para que eles possam guardar tudo aquilo que eu falei para vocês. Vocês devem ensinar. E é aqui que talvez a gente perca um pouco da essência daquilo que é discipulado. Talvez a gente se esqueça que discipulado não é simplesmente participar de uma classe, de um programa na igreja. Não é simplesmente cumprir algumas lições, não é, na nossa caminhada, no início da nossa caminhada. Isso é muito importante, isso faz parte, né, da caminhada cristã e a gente precisa ter essa base. Mas discipulado tem a ver com convivência, tem a ver com caminhada. Discipulado é mais do que receber alguns conceitos numa classe. Discipulado é caminhar junto, é vida na vida. Discipulado é estar perto, é estar junto de outra pessoa, é caminhar com ela, é fazer aquilo que Paulo falou para os seus seguidores. Ele disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Talvez a palavra que mais chegue perto da essência do que é discipulado é imitador. E você só consegue imitar alguém se você anda perto dela, se você está em contato direto com ela. Discipular é andar junto das pessoas, é caminhar com elas. Enquanto a gente está vivendo nossa vida cristã, nós estamos caminhando com outras pessoas. Portanto, discipular é uma responsabilidade de todo cristão, não apenas de um pequeno grupo da igreja, não apenas do ministério de discipulado, mas discipular é uma responsabilidade que cabe a todo cristão. Eu e você precisamos discipular, eu e você precisamos de discipulado constantemente. Enquanto nós vivemos igreja, precisamos de discipulado. O pastor Jonas Madureira costuma dizer que ser discípulo é a natureza identitária do cristão. Essa é a nossa essência. Nós não podemos deixar de ser discípulos, não podemos deixar de aprender, não podemos deixar de discipular, de fazer com que outras pessoas também aprendam mais a respeito de Jesus. E
E isso a gente faz no nosso dia a dia, isso a gente faz caminhando com outras pessoas, né? Então eu tenho alguns desafios para vocês conversarem na reunião de hoje, pensarem a respeito disso, né, a respeito de discipulado. A primeira pergunta é: por que eu tenho feito poucos discípulos na minha caminhada? O que impede, né, de fazer mais discípulos? Quando eu olho para a minha história do cristianismo, quantos discípulos eu formei, ou quem hoje é o meu discípulo, quem hoje eu acompanho de perto, e por que eu não tenho mais discípulos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quem você vai começar a discipular agora? Olhe para dentro do seu pequeno grupo, veja aí alguma pessoa que você vai se aproximar e você vai derramar a sua vida na vida dela. Você que é mais experiente dentro do cristianismo, você que tem mais tempo, né, vivendo os princípios do Evangelho, vai olhar para alguém que tem menos tempo e vai dizer: vou me comprometer com você e eu vou te discipular e eu vou andar junto com você, eu vou cuidar de você, porque discipulado é isso, uma caminhada contínua enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, enquanto a gente estiver vivendo a igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e que vocês continuem discipulando outras pessoas, que eu também, é um desafio nosso como igreja, que possamos juntos fazer mais discípulos, cumprir essa tarefa que o Senhor Jesus nos deu. Deus te abençoe em nome de Jesus.